Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Língua Portuguesa, sextos anos A, B e C, professora Simone, Escola Francisco Antônio Gonçalves. Pessoal, dando continuidade às nossas atividades da apostila, do caderno do aluno, nós lemos, a reportagem sobre os 500 anos de um gênio, sobre Leonardo da Vinci, um grande pintor conhecido mundialmente. Então, a questão número 1. Qual era o fato retratado na reportagem? O fato retratado era a mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci no Museu da Imagem e do Som. Então, o texto, a reportagem, estava falando sobre essa exposição, que iria ser feita em homenagem, a Leonardo da Vinci. Por que imersiva? Porque o que é imersão? É você mergulhar no mundo, das obras de Leonardo da Vinci. 2. É possível situar o fato no tempo e no espaço? Volte ao texto e indique quando e onde o fato ocorreu. Sim, lá na própria reportagem, no início, tinha, quando e onde seria feito. Então, o fato ocorreu em novembro de 2019. Foi em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde está localizado o MIS, o Museu da Imagem e do Som, em seu novo ambiente chamado MIS Experience. Então, é só vocês voltarem, no texto, que tem aqui, olha, a data, Tem aqui 500 anos de um gênio, São Paulo, segunda-feira, 6 de novembro de 2019. Então, qual o local? São Paulo. Qual a data? 6 de novembro de 2019. Tá? Então, essa reportagem estava bem fácil localizar, o fato no tempo e no espaço. Tempo, 2019, espaço São Paulo, o MIS, Museu da Imagem e do Som. 3. A foto que aparece na reportagem tem relações com o texto verbal? Por quê? Sim, na verdade, aparecem duas fotos, tá? A primeira é um protótipo da roupa de mergulho que foi criada pelo Leonardo da Vinci, e a segunda é sobre uma das obras mais famosas dele e assim conhecida mundialmente, que é a Mona Lisa. Então, olha, sim, tem relação. O protótipo de uma roupa de mergulho e o quadro, conhecido aí mundialmente, Mona Lisa. Então, pessoal, tem relação o texto verbal, que é a escrita, com o texto não verbal, que é as imagens? Sim, tem relações, sim. Ambas as fotos são obras do pintor Leonardo da Vinci, tá? 4. Discutiu-se anteriormente como o modo, o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda: A. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Ilustre com exemplos do texto, ou seja, você teria que colocar aí passagens do texto para comprovar a resposta. Pessoal, tempo é presente, pretérito, que é o passado ou futuro. Modo verbal, indicativo, indica certezas. Subjuntivo, possibilidades e hipótese. Imperativo, ordem e conselho. Tempo, vamos voltar lá na reportagem? Vamos dar uma relembrada? Olha lá, a cidade de São Paulo ganhou. Ganhou é um verbo e ele está no tempo
pretérito. Em novembro deste ano, um novo espaço cultural com foco em exposições imersivas. Idealizado pelo MIS, Museu da Imagem e Som, o novo espaço chamado Experience, MIS Experience, recebeu também pretérito. Então, o que prevalece? Pretérito. Pretérito faz parte de que modo verbal? Indicativo, tá? Então, é essa a resposta da número 4, letra A. Então, olha lá, pretérito perfeito do indicativo, tá? Aí vocês tinham que ou estar grifando, ou estar, né, colocando aí para comprovar a resposta algumas partes do texto, passagens do texto. Por exemplo, Leonardo da Vinci nasceu passado em 1452, século XV, em Andiano, província de Florença, atualmente Itália, e faleceu, passado, em Abois, França, no ano de 1519, século XVI. Foi, passado, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Então, prevalece o pretérito, modo indicativo, e aí nós temos o verbo nasceu, faleceu, foi, entre outros que aparecem no texto, que comprovam que o que prevalece nesse texto são os verbos no pretérito, ou seja, no passado. B. Que pessoa verbal, primeira, segunda ou terceira, predomina na reportagem? Ilustre com exemplos do texto. Prevalece a terceira pessoa do singular, tá? Por quê? Porque alguém está escrevendo sobre essa exposição. Se fosse primeira pessoa, ele mesmo, Leonardo, estaria, né, escrevendo. E se fosse a segunda pessoa, que é muito difícil, seria o tu. Tu entendeste, tu fizeste, que não é o caso da nossa reportagem. Normalmente, quem utiliza esse pronome são os gaúchos, né? As pessoas que nascem principalmente no Rio Grande do Sul, que elas ainda têm o hábito de utilizar a segunda pessoa, né? Que é a pessoa tu. Nós, né, o Brasil geralmente não utiliza, ou utiliza a primeira pessoa, que é quando eu escrevo de mim mesma, ou terceira pessoa, quando eu escrevo de alguém. No caso, aí a reportagem foi escrita por um jornalista, então é a terceira pessoa do singular que prevalece, é a resposta correta. Prosseguindo. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente. Por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual? A reportagem ela está se referindo à amostra e ao criador dos trabalhos em exposição, Leonardo da Vinci. Eles são um assunto, portanto, é a terceira pessoa que deve ser usada. Relembrando, primeira pessoa é a que fala, que é quando eu conto a minha própria história. Segunda pessoa é com quem fala e a terceira é de quem, que é o assunto. No caso, o jornalista está falando do Leonardo da Vinci sobre a exposição. Então, a terceira pessoa, né? A reportagem está se referindo a alguém, no caso Leonardo da Vinci, tá? Então é por isso que nós usamos a terceira pessoa, porque nós estamos falando de alguém, ok? Continuando, leia o excerto seguinte. Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística. De acordo com esse trecho e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir, ou seja, deduzir, né, que
Aí vocês tinham que também, né, estar retomando a leitura lá no caso da biografia do nosso Santos Dumont, para poder responder. Então, Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação? Não. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont no Brasil? Também não. C. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares diferentes? Exatamente, tá? Leonardo da Vinci, ele é da Itália e foi um outro momento, né? O Santos Dumont é brasileiro e foi para a Europa, mas ele ficou mais tempo ali na França. Então, os dois se interessaram, mas em momentos e lugares diferentes, distintos. Então, a resposta correta é a resposta C. Vocês vão assinalar. D. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento? Não. E no mesmo lugar? Também não. Tá? Então, essa era fácil, era só vocês estarem lendo os dois textos. Considere o excerto. Além de uma viagem que conta a vida e o legado, o que é legado? A herança, né? Tudo que o nosso Da Vinci deixou na sua vida. A mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição, expressa uma apreciação positiva do enunciador, expressa uma apreciação negativa do enunciador, pertence à classe dos adjetivos, ou seja, características que você dá a alguma coisa ou a algo, caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Quais afirmativas estão corretas? A. 1, 2 e 4 apenas. B, 1, 3 e 4 apenas. C, 1, 2, 4 e 5 apenas. D, 1, 3, 4 e 5 apenas. Então, vamos ler, né? Por exemplo, a 1 está correta, porque ela está em todas. A 2 expressa uma apreciação positiva. Sim, incrível é uma sensação boa. A 3 expressa uma apreciação negativa, então essa vocês podem excluir. Então, por exemplo, a B não é. A D também não. Aí sobra a A e a C. Vamos por partes. Então, olha, a 4. Pertence à classe dos adjetivos? Incrível? Sim. Uma viagem incrível, uma experiência incrível? Sim, está correta. Então, nós já, estamos entre a A e a D. Falta a 5. A 5 caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência? Sim, experiência incrível. Você está dando uma característica à experiência. Ela pode não ter sido uma experiência negativa, por exemplo. Então, a resposta correta é a C. 1, 2, 4 e 5. Apenas a 3 está errada, porque não foi a palavra incrível, não está ligada à questão de negatividade,
tá? Então, essa não entraria. Então, a resposta correta é a resposta alternativa C, tá? Aí tem aí, né, Leonardo da Vinci, como já foi escrito, foi um gênio de talento admirável em várias áreas do conhecimento. Sua vida e obra inspirou da ciência à arte, uma das mais famosas obras literárias que já virou filme, né? Quem tiver interesse em assistir, O Código da Vinci, uma história com muitos mistérios e grandes enigmas que vão se revelando durante a narrativa. Conheça mais a respeito em Adoro Cinema, né? Quem quiser entrar aí nesse site para verificar, tá bom? Agora nós vamos parando por aqui e continuamos na próxima aula.